A santidade nunca foi popular, mas hoje ela se tornou quase ofensiva. Vivemos em uma era onde a igreja prefere ser aceita pelo mundo a ser separada para Deus. Muitos líderes suavizam a mensagem para não perder membros e multidões se reúnem em cultos que exaltam o conforto e a autoajuda, mas evitam falar sobre arrependimento, renúncia e cruz. É nesse cenário que as palavras de Charles Spurgeon ecoam como um trovão. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A igreja que não busca santidade está a um passo de se tornar apenas um clube social. O contraste é claro. Enquanto o Evangelho chama para uma vida santa e separada, a cultura moderna prega tolerância ao pecado, redefinição de valores e culto ao próprio eu. E quando a igreja se rende a essa mentalidade, ela deixa de ser luz e se torna sombra. Essa mensagem não é apenas um alerta, é um chamado urgente. Hoje você vai entender por que a santidade não é opcional, por que a igreja moderna a teme e como voltar ao padrão bíblico que agrada a Deus, mesmo que isso custe aprovação humana. E como disse Spurgeon, se eu não sou diferente do mundo, não posso esperar ser sal da terra nem luz do mundo. Prepare-se, este vídeo não é para quem busca mensagens mornas. É para quem quer ser confrontado, purificado e reavivado. É para aqueles que desejam ouvir no último dia as palavras: bem está, servo bom e fiel. A santidade não é o caminho para Cristo. Cristo é o caminho para a santidade. Charles Spurgeon. Desde Gênesis até Apocalipse, a santidade é apresentada como marca do povo de Deus. O próprio Senhor declarou: sede santos, porque eu sou santo. Levítico 11:44. Esse não é um conselho opcional, é uma ordem direta do Criador. No Novo Testamento, Hebreus 12:14 reforça: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não há espaço para interpretações brandas. Sem santidade, não há comunhão com Deus. Mas aqui está a questão: por que a igreja moderna teme a santidade? A resposta é simples, porém dolorosa. A santidade exige separação, renúncia, confronto com o pecado. Ela expõe a incoerência de uma vida que se diz cristã, mas vive moldada pelos padrões do mundo. E para muitos líderes, falar de santidade é arriscar a popularidade da igreja, é mexer em áreas que geram desconforto, é nadar contra a maré do evangelho light que se tornou comum. Spurgeon dizia: se você prega um Cristo que não exige santidade, você prega um Cristo que não existe. E essa frase golpeia o coração da igreja contemporânea. Vivemos um tempo em que a preocupação é mais com a estética do culto do que com a ética de vida dos membros. As plataformas se tornaram palcos e o altar, muitas vezes, foi substituído por um estúdio de performance. A santidade bíblica não é isolamento monástico, mas uma vida moldada pelo caráter de Cristo em todas as áreas. No lar, no trabalho, no falar, no pensar. Ela é fruto do Espírito, não de regras externas. Porém, a igreja moderna teme porque sabe que, quando a santidade é pregada, a hipocrisia é exposta. E expor a hipocrisia é confrontar pecados ocultos, sistemas corruptos e lideranças que vivem de aparência. O apóstolo Pedro exortou: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. 1 Pedro 1:15. Note que ele diz: em todo o vosso procedimento. Não existe santidade parcial. Não se pode ser santo no domingo e mundano na segunda. Santidade não é evento, é estilo de vida. A igreja moderna teme a santidade porque ela quebra o espírito de entretenimento que tomou conta de muitos púlpitos. Quando o padrão volta a ser Cristo, não sobra espaço para mensagens superficiais ou para a busca por aplausos. Spurgeon advertia: se a minha pregação não incomoda o pecador e não desafia o santo, então ela não é a pregação de Cristo.
E talvez seja exatamente por isso que a santidade seja tão evitada. Ela incomoda. Ela faz o crente se examinar, faz a liderança se humilhar diante de Deus, faz a congregação perceber que não basta frequentar cultos e conhecer versículos. É preciso viver o que se professa. A santidade é a lente que mostra quem realmente nasceu de novo e quem apenas adotou um rótulo religioso. A verdade é que a santidade é o maior testemunho da igreja. Programas, luzes, redes sociais e eventos podem atrair curiosos, mas só uma vida santa convence o mundo de que Cristo é real. Foi assim nos primeiros séculos da fé. Os cristãos não conquistaram o Império Romano pelo número de templos, mas pela integridade com que viviam. Eram conhecidos como aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo. Atos 17:6. Não porque eram populares, mas porque eram diferentes. Se a igreja moderna quer recuperar sua autoridade espiritual, precisa voltar a abraçar a santidade, mesmo que isso custe membros, likes ou patrocínios. Porque no fim, é melhor ter poucos santos que muitos acomodados. Como Spurgeon concluiu certa vez, não é a quantidade de membros que mede a força de uma igreja, mas a profundidade da sua santidade. A santidade não é algo que vestimos para impressionar. É a pele nova que o Espírito nos dá para viver. Charles Spurgeon. Todo verdadeiro avivamento começa com uma chama, a fome por santidade. No entanto, essa chama não se acende sem custo. O preço da santidade é alto, porque ela exige um abandono radical de tudo aquilo que desagrada a Deus. Não é apenas evitar o pecado visível, mas também rejeitar as sutilezas do orgulho, da vaidade, do egoísmo e da cobiça que se escondem no coração. Jesus foi direto ao dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Negar-se a si mesmo é ir contra a maré do mundo e contra os desejos carnais que buscam conforto, prazer e aprovação. É trocar aplausos humanos por aprovação divina. E esse é um preço que muitos hoje não querem pagar. É mais fácil manter uma aparência de religiosidade do que se expor ao fogo purificador de Deus. Spurgeon alertava: a santidade não é alcançada por acidente. É o resultado de uma guerra diária contra o pecado. Essa guerra não é travada no palco, mas no quarto de oração, nas decisões secretas, nas renúncias silenciosas. É na solidão, longe das câmeras e dos olhos humanos, que a santidade é forjada. A igreja moderna teme esse preço porque ele ameaça o conforto. Vivemos em uma era onde tudo precisa ser rápido, fácil e agradável. Mas a santidade não segue esse padrão. Ela custa noites de oração, jejuns, lágrimas e muitas vezes incompreensão. Custa perder amizades, negócios e até posições, porque certas alianças não podem ser mantidas por quem quer permanecer puro. O apóstolo Paulo não escondeu essa realidade quando escreveu: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, 2 Timóteo 3:12. A santidade não traz aplausos do mundo, pelo contrário, ela atrai oposição. Quem vive uma vida santa, inevitavelmente confronta as trevas, e as trevas reagem. Spurgeon dizia: um homem santo é um incômodo para o mundo, como Cristo foi, e assim como o mundo o crucificou, também perseguirá os que são dele. Esse é um alerta para a nossa geração. Se o mundo não se incomoda com a nossa fé, talvez estejamos nos parecendo demais com ele. A santidade também tem um preço interno, o morrer diário. Paulo disse: cada dia morro. 1 Coríntios 15:31. Morrer para si mesmo não é um ato único, mas um processo contínuo. É abrir mão de respostas ácidas, mesmo quando temos razão. É perdoar ofensas imperdoáveis. É servir sem esperar retorno. É entregar o direito de ter razão, para lhe preservar a comunhão e o amor. O problema é que a igreja moderna transformou a cruz em decoração e esqueceu que ela é instrumento de morte.
Spurgeon dizia que muitos querem a coroa sem o Calvário, mas a santidade não se conquista sem sacrifício. E o maior sacrifício não é o financeiro, nem o físico, é o sacrifício do próprio eu no altar de Deus. No entanto, vale a pena pagar o preço. Uma vida santa carrega uma autoridade que não pode ser fabricada. Quando alguém anda em santidade, suas palavras têm peso, suas orações têm poder, e sua presença carrega o perfume de Cristo. Essa autoridade não vem de títulos, mas da intimidade com Deus. E intimidade com Deus só existe onde há pureza. A igreja do futuro, se quiser ser igreja de verdade, precisará de homens e mulheres dispostos a pagar esse preço. Líderes que preferem perder seguidores a comprometer a verdade. Jovens que escolhem viver contra a cultura da imoralidade. Casais que decidem guardar o lar com oração e santidade. Pastores que pregam contra o pecado sem medo de perder o dízimo do ofensor. Como disse Spurgeon, se você quer ver o rosto de Deus, deve andar no caminho da santidade, e esse caminho não está à venda por preço barato. A santidade custa caro, mas o céu não tem desconto. O homem santo não precisa se esforçar para expor o hipócrita. Sua própria vida é uma acusação contra ele. Charles Spurgeon. A santidade verdadeira é como uma luz intensa. Onde ela brilha, não há como as trevas fingirem que não existem. Por isso, a presença de homens e mulheres santos dentro da igreja inevitavelmente incomoda. Não porque sejam julgadores ou arrogantes, mas porque suas vidas revelam, sem palavras, o contraste entre o que é genuíno e o que é apenas aparência. Jesus confrontou os fariseus não apenas com seus sermões, mas com a pureza de sua vida, quando ele dizia: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas." Mateus 23, 27. Suas palavras tinham peso porque ele vivia aquilo que pregava. É impossível separar mensagem e mensageiro. E é aí que o falso cristianismo se esconde, em discursos que soam corretos, mas são vazios de vida. Spurgeon advertia: o hipócrita pode se esconder atrás de um sermão, mas não pode se esconder atrás de uma vida santa. Isso explica por que, ao longo da história, a santidade sempre foi perseguida, até dentro da própria igreja. A luz da santidade expõe as intenções verdadeiras, revela motivações egoístas e desmonta máscaras cuidadosamente construídas. O falso cristianismo teme a santidade porque ela não pode ser manipulada. O falso cristão pode cantar, pregar, servir, contribuir e até se emocionar, mas não consegue sustentar uma vida de pureza diante de Deus. Mais cedo ou mais tarde, o fruto verdadeiro ou falso será revelado. Como Jesus disse: "Pelos seus frutos os conhecereis." Mateus 7,16. A igreja moderna muitas vezes prefere programas, eventos e estratégias que mantenham todos confortáveis a cultivar um ambiente onde a santidade é exigida. Afinal, um ambiente santo incomoda quem vive no pecado. Spurgeon dizia: é impossível ter paz com o pecado e comunhão com Deus ao mesmo tempo. No entanto, essa é exatamente a tentativa de muitos líderes: manter uma paz artificial, evitando confrontar o pecado para não perder popularidade. Mas a santidade não é negociável. Quando a presença de Deus é real em uma congregação, ela sempre trará à tona o que está oculto. Foi assim em Atos 5, quando Ananias e Safira tentaram enganar os apóstolos. Não foi Pedro quem os expôs por habilidade humana, mas a santidade de Deus manifestada entre o povo que revelou a mentira. O falso cristianismo também teme a santidade porque ela não se impressiona com números. Em um tempo onde o sucesso da igreja é medido por quantidade de seguidores, membros ou visualizações, a santidade pergunta: quantos estão realmente prontos para encontrar o Senhor? Spurgeon lembrava: melhor ter 10 homens santos que 1000 que apenas professam fé. E essa mentalidade
vai contra a lógica do crescimento superficial. Quando um homem ou uma mulher vive em santidade, seu compromisso é com a aprovação de Deus, não com o aplauso humano. Essa postura é uma ameaça para o falso cristianismo, que sobrevive de imagem, aparência e elogios. O santo não se vende, não se alinha a agendas escondidas e não se cala diante da injustiça. Ele vive como João Batista, disposto a perder a cabeça, mas não a verdade. Outro aspecto que torna a santidade tão reveladora é que ela aponta para Cristo, não para si mesma. O falso cristianismo gosta de holofotes, títulos e reconhecimento. A santidade, ao contrário, brilha com uma luz que não é própria. É o reflexo da glória de Deus. E nesse reflexo, qualquer sombra humana se torna evidente. Spurgeon afirmou: se você quiser saber onde está a verdadeira igreja, procure onde há santidade. Se quiser saber onde há engano, procure onde ela falta. Essa frase resume o que vemos hoje. Igrejas lotadas, mas sem transformação. Ministérios ativos, mas sem quebrantamento. Palavras bonitas, mas sem frutos de arrependimento. É por isso que a santidade não é apenas um ideal bonito. Ela é uma prova de autenticidade. Ela é o selo visível de que o Espírito Santo está no controle. Sem santidade, todo o resto é performance. E uma performance pode enganar por um tempo, mas nunca por toda a eternidade. O falso cristianismo pode resistir a críticas, a mudanças e até a crises, mas não consegue resistir a uma vida verdadeiramente santa, porque diante de quem vive, na presença de Deus não há espaço para máscaras. A santidade é a maior arma contra o engano, e é exatamente por isso que a igreja moderna a teme. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Esta não é uma sugestão, é uma condição inegociável. É a marca gravada no coração daqueles que pertencem a Cristo. E segundo Charles Spurgeon, a santidade não é um passaporte de luxo para cristãos de elite. É o distintivo básico de qualquer discípulo verdadeiro. A verdadeira santidade não é uma roupa que vestimos aos domingos, nem uma máscara para eventos espirituais. Ela é a essência de quem somos, moldada pela comunhão contínua com Deus. É viver de tal forma que Cristo possa ser visto em nossas ações, nossas palavras e até em nossos pensamentos. Não se trata de perfeição sem falhas, mas de uma vida entregue ao Senhor de forma tão real que o pecado já não nos seduz como antes. Jesus, ao chamar seus discípulos, nunca prometeu conforto, fama ou riquezas. Pelo contrário, ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. A santidade começa nesse lugar. Renúncia. Renúncia do pecado, da vaidade, do orgulho e de qualquer coisa que nos afaste da presença de Deus. É aqui que o falso discipulado tropeça, porque muitos querem seguir Jesus sem deixar nada para trás. Spurgeon dizia: Cristo não morreu para que o homem continue como está, mas para transformá-lo em algo que nunca poderia ser sem ele. Isso significa que a santidade é fruto direto da cruz. Quando entendemos o que foi pago por nossa redenção, percebemos que não podemos viver de qualquer forma. O sangue que nos lavou exige uma vida que reflita o caráter daquele que nos salvou. Mas por que a santidade é tão difícil de encontrar nos dias de hoje? Porque ela exige separação. E vivemos em um tempo em que separar-se é visto como intolerância, e manter padrões bíblicos é chamado de radicalismo. Porém, desde os tempos bíblicos, os discípulos de Cristo sempre foram diferentes do mundo. Eles não falavam como o mundo, não agiam como o mundo, e não buscavam as mesmas coisas que o mundo buscava. Spurgeon advertia: se o mundo é confortável com a sua vida, talvez Cristo não esteja governando o seu coração. A santidade também exige constância. Não é um pico de fervor durante um retiro ou uma campanha de oração, mas uma caminhada diária. É no segredo, nas pequenas escolhas, no não que dizemos às tentações
e no sim que dizemos a Deus todos os dias que ela é construída. O discípulo verdadeiro não vive de experiências isoladas, mas de uma jornada contínua de transformação. Outro aspecto é que a santidade não busca reconhecimento humano. O mundo celebra o sucesso visível. Deus celebra o caráter invisível. Muitos hoje buscam plataformas, microfones e visibilidade, mas a santidade floresce no secreto. Jesus ensinou: "E o teu Pai, que vê o que está em secreto, te recompensará." Mateus 6,6. É nesse lugar, longe dos aplausos, que o verdadeiro discípulo é moldado. O mais impactante é que a santidade atrai a presença de Deus. E quando Ele está presente, a igreja se torna viva, forte e transformadora. Mas essa presença é insuportável para quem vive em pecado, porque ela confronta e corrige. Spurgeon afirmou: "O Espírito Santo nunca habitará confortavelmente onde o pecado é bem-vindo." Essa é uma verdade que muitos líderes evitam, mas que todo discípulo precisa ouvir. Também é importante lembrar que santidade não é isolamento. Não significa viver distante das pessoas ou do mundo, mas viver no mundo sem ser moldado por ele. O próprio Jesus andou entre pecadores, mas nunca pecou. Ele tocou os leprosos, comeu com cobradores de impostos e acolheu prostitutas, mas não adotou os valores ou comportamentos deles. Ele permaneceu santo em meio ao caos. Essa santidade prática é a que mais testemunha de Cristo. Uma pregação pode ser ignorada, um sermão pode ser criticado, mas uma vida transformada é impossível de refutar. É por isso que os verdadeiros discípulos são perigosos para o sistema do pecado. Eles mostram, sem precisar falar muito, que existe um caminho melhor. No fim, a santidade não é uma opção extra para alguns poucos cristãos mais sérios. Ela é o padrão mínimo para qualquer um que se diz seguidor de Cristo. É a prova de que pertencemos a Ele, e é o que nos separa do mundo. Como disse Spurgeon, se você não deseja ser santo, não espere ir para o céu. A igreja moderna pode temer a santidade, mas o verdadeiro discípulo a abraça, porque sabe que sem ela, tudo mais é vazio. A santidade é a marca que o céu reconhece, e é a única coroa que não será tirada na eternidade. A rejeição da santidade não é apenas um erro doutrinário, é uma afronta direta ao caráter de Deus. Desde o Éden, a humanidade vem tentando negociar com o pecado, criando justificativas para o que é inaceitável diante do Senhor. Porém, a Bíblia é clara: sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. E quando o povo de Deus abandona esse chamado, o juízo não demora a vir. Charles Spurgeon alertava: a igreja que perde a santidade perde o direito de existir. Essas palavras duras ecoam como um alerta para nossos dias. Quando o povo de Deus troca a pureza por popularidade e a obediência por relevância, a consequência é a mesma que se abateu sobre Israel repetidas vezes. Deus remove sua presença. E sem a presença de Deus, a igreja não passa de um edifício vazio, com cultos bonitos, mas espiritualmente mortos. A rejeição da santidade começa de forma sutil. Primeiro, vem a tolerância com pecados pequenos. Depois, a desculpa de que todos são imperfeitos e, por isso, não devemos ser tão radicais. Então, a palavra de Deus é reinterpretada para se ajustar aos desejos humanos, e não o contrário. O resultado é uma geração que se chama cristã, mas vive como se Deus fosse irrelevante para suas decisões. Spurgeon dizia: se o pecado é pouco problemático para você, Cristo é pouco precioso para você. A santidade e a proximidade de Cristo estão ligadas. Quem perde o temor do pecado, inevitavelmente perde o fervor da fé. E sem fé viva, a igreja se torna um museu espiritual, preservando rituais, mas sem vida. Jesus advertiu a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, 15 e 16, que por ser morna, seria vomitada da sua boca. A mornidão espiritual é a sepultura da santidade.
Quando a igreja decide não se posicionar para não perder membros ou influência, ela já perdeu o que mais importava, a aprovação de Deus. Santidade e tibieza não podem coexistir. Onde há compromisso com a verdade, haverá confronto com o mundo. E muitas vezes, até com a própria igreja institucionalizada. Ao longo da história bíblica, o juízo de Deus sempre veio quando seu povo deixou de refletir sua santidade. No tempo de Noé, a corrupção moral e espiritual encheu a terra de violência, e o dilúvio foi a resposta divina. Em Israel, quando os sacerdotes profanaram o templo e o povo se voltou à idolatria, veio o cativeiro. Essas histórias não estão nas Escrituras como curiosidades históricas, mas como advertências. Como disse Spurgeon, aquele que brinca com o pecado está brincando com sua própria condenação. O juízo divino não é apenas destrutivo, ele é corretivo. Deus disciplina aqueles que ama, Hebreus 12:6. Quando o Senhor permite crises na igreja, muitas vezes é para sacudir a mornidão e restaurar o temor. O problema é que, em vez de se arrepender, a igreja moderna frequentemente busca soluções de marketing, novas estratégias e adaptações culturais, sem perceber que a raiz do problema é espiritual. A rejeição da santidade também tem consequências eternas. Jesus foi claro em Mateus 7:21-23, ao dizer que muitos, no último dia, alegarão ter feito grandes obras em seu nome, mas ouvirão: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso significa que não é a atividade religiosa que salva, mas a vida transformada. Um ministério sem santidade é apenas agitação humana, sem aprovação divina. O mundo pode até admirar uma igreja que se adapta aos seus padrões, mas Deus não. Spurgeon lembrava: se o mundo é amigo da igreja, é porque a igreja se tornou inimiga de Deus. E essa é a realidade desconfortável. A santidade coloca a igreja em oposição direta aos valores do mundo. Rejeitá-la é escolher ser aceita pelos homens e rejeitada por Deus. Contudo, ainda há esperança. A mesma Bíblia que anuncia juízo também proclama restauração. Sempre que o povo se arrepende e volta para Deus, ele responde com misericórdia. O chamado hoje é claro: abandonar a tolerância com o pecado, restaurar a pregação da santidade e buscar a presença de Deus com seriedade. Se a igreja moderna teme a santidade, é porque esqueceu quem é o seu Senhor. Mas ainda é tempo de lembrar. Como disse Spurgeon, a santidade é o aroma do céu. Quem não gosta dela agora não se sentirá em casa lá. O juízo de Deus não é para destruir seu povo, mas para purificá-lo. E essa purificação começa quando decidimos, novamente, ser santos como Ele é santo. Seguir a santidade no contexto atual é escolher um caminho estreito, que vai contra a maré da cultura e, muitas vezes, contra a própria mentalidade da igreja institucionalizada. Jesus nunca prometeu que seria fácil. Pelo contrário, ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Santidade é exatamente isso: negar-se a si mesmo para viver segundo o caráter de Cristo. Charles Spurgeon, enfrentando uma época em que a fé já começava a se diluir, afirmou: o cristão que deseja viver piedosamente precisará estar preparado para nadar contra a corrente. O custo da santidade é real. Pode significar perder amigos, oportunidades, prestígio e até segurança. Mas quem entende o valor eterno dessa escolha não se deixa intimidar pelo preço terreno. No mundo atual, o cristão santo é visto como intolerante, retrógrado ou radical. É o preço de não negociar com princípios. Muitos preferem uma fé confortável, que exige pouco e não confronta ninguém. Mas essa não é a fé do Evangelho. Jesus foi odiado, não porque fazia milagres, mas porque suas palavras expunham o pecado. E ele deixou claro que seus seguidores enfrentariam o mesmo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. João 15:18.
O custo da santidade também inclui resistir às tentações que o mundo apresenta diariamente. Em tempos de distração constante e de acesso fácil ao pecado, a luta por uma vida pura exige vigilância e disciplina. Spurgeon dizia: a santidade não é o caminho mais fácil, mas é o único que conduz ao céu. Isso significa que o cristão deve aprender a dizer não, mesmo quando tudo ao redor incentiva o sim. A pressão social e até familiar pode ser intensa. Quantos jovens cristãos são ridicularizados por se recusarem a seguir os padrões de imoralidade sexual comuns? Quantos profissionais perdem promoções porque não aceitam mentir ou manipular para atingir resultados? Quantos líderes cristãos enfrentam perseguição simplesmente por pregar a verdade bíblica sem adulterações? Tudo isso faz parte do custo de viver em santidade. No entanto, existe uma alegria que o mundo não pode compreender: a alegria de viver limpo diante de Deus. Essa alegria não depende de aplausos humanos nem de reconhecimento terreno, mas da aprovação do Senhor. Spurgeon lembrava: a aprovação de Deus vale mais do que a aprovação de milhões. Quem vive em santidade sabe que, mesmo sozinho, está andando na companhia do Rei dos Reis. Outro aspecto do custo da santidade é a necessidade de constante vigilância sobre o próprio coração. Não basta parecer santo, é preciso ser santo. A santidade não é uma performance externa, mas uma transformação interna, operada pelo Espírito Santo. Jesus condenou os fariseus exatamente por isso. Eram impecáveis nas aparências, mas por dentro estavam cheios de hipocrisia. Viver em santidade, portanto, requer sinceridade diante de Deus e disposição para permitir que Ele molde cada área da vida. Em tempos de relativismo moral, quando cada um define sua própria verdade, a santidade se torna um testemunho vivo. É como uma lâmpada acesa em meio a uma escuridão densa, e essa luz incomoda. Muitos preferem que o cristão apague essa luz para não causar desconforto, mas Jesus ordenou: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mateus 5:6. Apagar essa luz para evitar conflitos é negar a própria essência do chamado cristão. O custo da santidade é alto, mas o custo de abandoná-la é infinitamente maior. Perder a comunhão com Deus, viver escravo do pecado, manchar o testemunho do Evangelho, nada disso vale o suposto conforto de ceder à pressão do mundo. Como disse Spurgeon, a santidade pode custar-lhe tudo o que tem, mas a ausência dela custar-lhe-á a própria alma. Por isso, viver em santidade hoje significa estar disposto a ser minoria, a suportar a incompreensão e até a rejeição. Mas significa também experimentar a paz de andar em obediência, a alegria de ter um coração puro e a esperança certa de ouvir, no fim, as palavras que todo cristão fiel deseja: bem está, servo bom e fiel. Mateus 25:23. O caminho é estreito, mas é seguro. O preço é alto, mas a recompensa é eterna. Como ecoava Spurgeon em seus sermões: seja santo e deixe que o mundo pense o que quiser. No fim das contas, não estaremos diante de opiniões humanas, mas diante do trono de Deus, e ali a santidade será a nossa coroa. Chegamos ao ponto em que não se pode mais adiar a decisão. A santidade não é uma sugestão para alguns cristãos mais dedicados. É um mandamento para todos que desejam ver a Deus. O autor de Hebreus é categórico: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Isso não é uma recomendação opcional, é a linha divisória entre a vida e a morte eterna. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, dizia: se você não está buscando ser santo, duvido que seja cristão. Essa afirmação é dura, mas necessária. Vivemos em um tempo em que muitas igrejas pregam bênçãos sem arrependimento, conforto sem cruz, céu sem santidade.
O evangelho barato vende promessas de prosperidade e autoajuda, mas evita falar do custo da santidade, porque teme perder ouvintes. Spurgeon advertia contra isso há mais de um século. Pregadores que nunca falam contra o pecado não são amigos das almas, são traidores da verdade. O clamor final pela santidade é um chamado para despertar do sono espiritual. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios: "Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará." Efésios 5,14. Essa é a hora de abandonar qualquer área de complacência e buscar um coração totalmente rendido a Deus. Santidade não é perfeição instantânea, mas um processo diário de consagração. E para muitos o primeiro passo é reconhecer que se afastaram dela. A santidade é a linguagem do céu. Quem não aprende a viver em santidade aqui, não estará preparado para habitar na presença de Deus. Spurgeon ilustrava isso de forma simples. Um peixe fora d'água sofre. Assim também o homem impuro sofrerá no céu, porque o ambiente santo será insuportável para ele. O céu é um lugar de pureza absoluta. Se não amamos a santidade agora, não a desejaremos lá. Esse chamado é também um convite à coragem. Santidade exige firmeza em tempos de apostasia. Quando a maioria se curva à pressão cultural, é a santidade que sustenta aqueles que permanecem de pé. Jesus foi claro: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. E perseverar em santidade é continuar sendo luz mesmo quando as trevas zombam dela. Spurgeon alertava que a santidade não pode ser seletiva. Não podemos ser santos em alguns aspectos e tolerar o pecado em outros. Deus não pede que sejamos parcialmente santos, assim como não pede que sejamos parcialmente salvos, dizia ele. O chamado é para a santidade integral, nos pensamentos, nas palavras, nos relacionamentos, nas decisões financeiras, no uso do tempo e até naquilo que consumimos como entretenimento. Santidade é viver com a consciência de que tudo em nossa vida pertence a Deus. Clamor final também é um chamado ao arrependimento. O profeta Joel, falando a um povo que havia se afastado, disse: "Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes." Joel 2:13. Santidade não começa mudando a aparência, mas transformando o coração. Não é sobre usar uma máscara cristã, mas sobre ter o caráter moldado pelo Espírito Santo. Isso significa confessar pecados, cortar hábitos que entristecem a Deus e se afastar de ambientes que nos empurram para longe dele. O tempo é curto. Cada dia que passa, a cultura se afasta mais dos padrões de Deus e o preço de viver em santidade aumenta. Mas o chamado de Cristo continua ecoando: "Sede santos, porque eu sou santo." 1 Pedro 1:16. Não importa se você é novo na fé ou já caminha com Deus há décadas, a santidade sempre será o caminho para a intimidade com Ele. Spurgeon encerrou um de seus sermões dizendo: "Cristo morreu para nos purificar, não para nos permitir continuar no pecado." A santidade é a marca de quem realmente foi redimido. Essa verdade precisa ser gravada em nossos corações. Não podemos querer o Salvador sem aceitar seu senhorio. Não podemos querer a graça sem a santidade. O clamor final pela santidade é um convite para você hoje, não amanhã, não quando a vida ficar mais tranquila, não quando for mais conveniente. É agora. Cristo está voltando e Ele vem buscar uma igreja pura, sem mancha nem ruga. Como disse Paulo, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar. Efésios 5:25-26. A pergunta é: estaremos prontos? Não se trata de tentar conquistar o céu pelas próprias obras, mas de viver como quem já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Santidade é fruto de gratidão, é resposta de amor.
é evidência de transformação. E quando esse chamado ecoa no coração, a única resposta aceitável é a rendição total. Portanto, levante-se, rejeite o pecado, ame a pureza, busque a presença de Deus como se sua vida dependesse disso, porque depende. Que o Espírito Santo grave em nós o que Spurgeon pregou com tanto fervor: seja santo ou morra tentando. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, ajuda-me a viver em santidade. Isso será o seu compromisso público diante de Deus e também um testemunho que pode encorajar outras pessoas. Não esqueça de curtir o vídeo para que mais pessoas recebam esta palavra, compartilhar com seus irmãos em Cristo e se inscrever no canal para continuar recebendo estudos profundos da Palavra de Deus. E se você quer se aprofundar ainda mais, assista agora aos outros vídeos aqui do canal A Escola do Príncipe. Eles vão fortalecer a sua fé e preparar o seu coração para a volta de Cristo.